Durante mais de 4 anos desde o início da guerra, o governo ucraniano sustentou uma narrativa de resistência e confiança. Em praticamente todos os pronunciamentos, Volodymyr Zelensky transmitia a mensagem de que a Ucrânia permanecia firme, que suas forças continuavam capazes de enfrentar o exército russo e que, apesar das dificuldades, o país seguia no caminho da vitória. Essa imagem de estabilidade foi repetida inúmeras vezes diante da população ucraniana e dos aliados ocidentais. No entanto, por trás dos discursos oficiais, a realidade no campo de batalha caminhava em outra direção. Enquanto as declarações mantinham o tom otimista, o exército ucraniano enfrentava uma guerra de desgaste cada vez mais severa, marcada pela perda gradual de territórios, pelo elevado número de baixas, pela dificuldade de substituir soldados experientes, pela escassez de munições e pelo crescente cansaço de uma sociedade que convive há anos com os custos humanos e econômicos do conflito. Aos poucos, aquilo que antes eram sinais isolados transformou-se em uma crise militar e política impossível de ignorar. E foi justamente nesse ambiente de crescente pressão que ocorreu um dos acontecimentos mais importantes desde o início da guerra: a demissão do comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Oficialmente, Kiev apresentou a decisão como parte de uma reorganização estratégica do alto comando. No entanto, diversos analistas internacionais interpretaram a mudança como reflexo do momento extremamente delicado vivido pelo país, em que derrotas, desgaste e insatisfação passaram a pressionar diretamente a liderança política. Mas como a Ucrânia chegou a esse ponto? Quais acontecimentos transformaram um discurso de confiança em uma crise que obrigou o governo a promover a maior mudança em sua estrutura militar desde o início da guerra? Para compreender essa decisão, é preciso voltar alguns anos. Depois das contraofensivas bem-sucedidas de 2022, que devolveram parte dos territórios ocupados e fortaleceram a confiança do Ocidente na capacidade militar ucraniana, criou-se a expectativa de que Kiev conseguiria manter a iniciativa estratégica. Essa percepção foi reforçada pelo próprio Zelensky, que defendia publicamente a continuidade da resistência e afirmava que o apoio internacional permitiria reverter a ocupação russa. Entretanto, a grande contraofensiva lançada em 2023 não produziu os resultados esperados. Apesar do enorme investimento em armamentos ocidentais, treinamento especializado e planejamento de meses, o avanço das forças ucranianas ficou muito abaixo das expectativas, enquanto a Rússia consolidava extensas linhas defensivas e ampliava sua capacidade de reposição de tropas e equipamentos. Nos anos seguintes, o conflito entrou em uma fase de desgaste prolongado. A linha de frente permaneceu praticamente estática em diversos setores, mas isso não significou estabilidade. Pelo contrário, a cada mês, ambos os lados acumulavam perdas humanas e materiais, enquanto a Ucrânia enfrentava dificuldades crescentes para substituir soldados experientes e manter brigadas completas. Diversos estudos apontavam redução do número de voluntários, aumento da fadiga entre os militares e problemas na mobilização de novos recrutas. Ao mesmo tempo, ataques russos contra a infraestrutura logística dificultavam o transporte de equipamentos e munições, agravando ainda mais uma situação que já era considerada crítica. As dificuldades também passaram a aparecer no campo territorial. Embora Kiev realizasse contra-ataques localizados e anunciasse ganhos pontuais, a Rússia continuava exercendo pressão constante em diferentes setores do fronte. Cidades estratégicas passaram a sofrer ataques cada vez mais intensos, enquanto regiões do leste permaneciam sob forte ofensiva russa. Especialistas militares passaram a descrever a frente de combate como uma verdadeira guerra de desgaste, na qual a capacidade de reposição de homens e recursos se tornava tão importante quanto as próprias operações militares. Nesse cenário, Oleksandr Syrskyi tornou-se um dos personagens mais questionados dentro da estrutura militar ucraniana. Embora fosse reconhecido por sua atuação na defesa de Kiev e nas operações de Kharkiv em 2022, seu período como comandante em chefe passou a ser marcado por críticas de militares, veteranos e analistas. Seu estilo de comando, frequentemente descrito como excessivamente centralizador, foi acusado de limitar a autonomia dos comandantes de campo.
Além disso, batalhas extremamente custosas, como Bakhmut e Avdiivka, alimentaram críticas de que determinadas decisões resultaram em elevadas perdas humanas sem produzir vantagens estratégicas proporcionais. Essas avaliações não representam consenso, mas contribuíram para desgastar sua imagem dentro das próprias forças armadas. Enquanto isso, a pressão política aumentava em Kiev. A guerra prolongada ampliava os custos econômicos e sociais para a população, enquanto protestos envolvendo veteranos e familiares de soldados passaram a exigir mudanças na condução do conflito. A demissão do então ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, intensificou ainda mais esse ambiente de tensão. Diversos manifestantes passaram a defender uma profunda reformulação da liderança militar, considerando que o comando existente já não conseguia responder aos desafios enfrentados pelo país. Foi nesse contexto que Zelensky anunciou a substituição de Syrskyi pelo general Mikhailo Drapati. Em seu pronunciamento, o presidente agradeceu pelos serviços prestados e afirmou que a mudança fazia parte de uma reorganização do alto comando destinada a fortalecer a defesa nacional. Contudo, para diversos analistas internacionais, o momento da decisão refletia a combinação de fatores militares e políticos que vinham se acumulando havia meses. A troca de comando foi interpretada por esses observadores como uma tentativa de demonstrar capacidade de adaptação diante do agravamento da guerra, responder às críticas internas e restaurar a confiança tanto das tropas quanto da população. Independentemente das diferentes interpretações sobre as motivações da mudança, um fato se tornou evidente. A substituição do principal comandante militar da Ucrânia simboliza o momento mais difícil enfrentado pelo governo desde o início da invasão em larga escala. A guerra entrou em uma fase em que vitórias rápidas deixaram de ser uma perspectiva realista, enquanto desafios estruturais, como mobilização, logística, reposição de efetivos e manutenção do apoio ocidental, passaram a definir o rumo do conflito. Mais do que a troca de um comandante, a demissão de Syrskyi tornou-se o retrato de uma crise militar e política que continua moldando o futuro da Ucrânia e cujo desfecho permanece cercado de incertezas.